Nós queremos meditar nessa palavra. Vamos ler Provérbios, capítulo de número 23. Por gentileza, vamos colocar de pé. Reverência à palavra do Senhor. Provérbios 23 e versículo de número 26. Que o Senhor me possa dar graça, que eu possa transmitir a sua palavra como Ele quer. Provérbios 23 e 26. Diz assim: Filho meu, dá-me o teu coração, e deleite-se os teus olhos nos meus caminhos. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos. Então, nesse versículo, nesse provérbio, o Senhor Ele pede o nosso coração. O coração, no sentido figurado, irmãos, ele representa as nossas vontades, nossos planos, nossos desejos, né? E esse versículo nos fala de uma entrega voluntária para andar nos caminhos do Senhor. Eu sei que hoje muita gente tem uma visão muito errada, irmão, do cristianismo. Muitos acreditam apenas na ideia de receber benefícios sem ter que abrir mão de nada. Irmãos, o Evangelho é renúncia. Sempre foi. E Jesus deixou isso muito claro. Tem um versículo, irmão, muito clássico, quando a gente fala sobre renúncia. Está lá em Mateus, no capítulo número 16, o versículo 24. Pode colocar ali, irmão, Mateus 16 e 24. Ali fala expressamente sobre renúncia. Olha o que diz ali. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Irmãos, tudo na Bíblia, irmãos, aponta para uma entrega total, incondicional, que não dá para negociar. É uma rendição incondicional. Ou seja, não haverá nenhuma exigência por parte daquele que vai até Deus. Uma rendição incondicional. Nos moldes daquela que houve durante a Segunda Guerra Mundial, em que aqueles que perderam a guerra se renderam de forma incondicional. Eles simplesmente se renderam às exigências que existiriam depois. Não existia nenhuma. E só simplesmente nos rendemos. Vocês fazem o que vocês quiserem. Mas muitas doutrinas, irmãos, elas não são bem compreendidas na Bíblia Sagrada, até negligenciadas. Por quê? Porque se esqueceram de incluir essa entrega que cada um de nós tem que fazer. E é sobre isso que nós vamos ver nesta noite. Essa entrega voluntária, incondicional, por parte de cada um de nós. Todo aquele que vai a Deus não vai para receber. É isso que as pessoas às vezes estão equivocadas. Não basta se aproximar de Deus acreditando que você vai receber alguma coisa. É claro, Deus é bom e Ele nos concede, mas não deve ser esse o objetivo que me leva a me aproximar de Deus. Não deve. Essa é uma visão muito pequena, muito limitada, que as pessoas têm, uma visão incompleta do que é a fé cristã. A fé cristã, irmão, não é meramente aquela capacidade de você acreditar e crer que Deus possa fazer algo por você, algum sinal, algum milagre, alguma maravilha. É verdade, irmãos, que a fé cristã, ela crê em milagre. E muitos já receberam milagres porque creram. Está na Bíblia. Isso é verdade? Mas eu pergunto, foram todos salvos? Agradaram-se? Né? O Senhor se agradou deles, esses que receberam o milagre? É essa a pergunta que nós devemos fazer. Porque às vezes, irmão, nós estamos tão preocupados em receber os benefícios
E achamos que nos basta esses benefícios. Quando na verdade é saber realmente se somos salvos, se realmente fomos alcançados pela salvação. Vamos a uma história na Bíblia, um relato dos 10 leprosos. Eles acreditaram, eram 10. Jesus ia passando pela região de Samaria, uma aldeia, irmãos, que nem o nome é mencionado, talvez uma aldeia muito pequenininha. E aí Jesus ia passando por ali e veio 10 leprosos. E eles chegaram diante de Jesus e disseram: mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles acreditaram, eles sabiam que Jesus poderia fazer alguma coisa por eles. E Jesus lhe responde, diz: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E eles acreditaram, eles confiaram, eles creram na palavra do Senhor Jesus. E eles foram. E quando eles foram, eles se deram conta que estavam curados. Porém, apenas um dos 10 ouviu a seguinte frase: levanta-te, vai em paz, porque a tua fé te salvou. O Senhor não sabe. Jesus chega a perguntar: mas onde é que estão os 9? Não foram os 10 os curados? Mas por que só um veio? Irmãos, o que realmente importa é a salvação. Jesus nos falou isso. Está lá em Mateus 16 e 26. Pode colocar ali. Eu sei que esse versículo às vezes é usado quando a gente quer se referir ao lado material, mas não é só no lado material que se aplica esse versículo. Diz assim, Mateus 16 e 26: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Porque, irmão, todos aqueles 10 leprosos, todos eles tornaram a morrer. Mesmo Lázaro, que foi ressuscitado, depois ele morreu. Então, no fim das contas, o que realmente conta, o que realmente importa é a salvação. Irmãos, Jesus, olha só o que Jesus fala em Marcos 9:43. Porque às vezes a gente, irmãos, dá tanta ênfase às bênçãos, aquilo que a gente recebe, aqueles milagres que a gente alcança, aquelas portas que se abrem. E muita gente, irmãos, vem com a igreja só com esse intuito de receber, e acha que não vai ter que abrir mão de nada. Não é esse o evangelho que a Bíblia ensina. Marcos 9:43. Jesus está dizendo: se a tua mão te escandalizar, corta, porque é melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Irmãos, esse versículo não está aqui falando, não se trata de cortar membros, do corpo, nada disso. Aqui trata da importância da salvação. Ela é mais importante do que qualquer coisa. Então, irmãos, a fé cristã, ela vai além apenas da expectativa do milagre, de receber as bênçãos do Senhor. E o crente, irmãos, ele não é um cristão só porque apenas professa a sua fé. Ele não sabe: agora eu sou um crente porque eu acredito, porque eu professo, eu creio na Bíblia. Irmãos, não é difícil acreditar na Bíblia. Não é. Porque a primeira vez que eu li um versículo da Bíblia, ela me quebrou toda. Meu coração mudou na hora. A palavra é poderosa. Por isso que ela é proibida em muitos países. Porque ela é poderosa em si mesma. Irmãos, essa palavra aqui transformou o mundo ocidental porque deram liberdade para ela. E se darem liberdade para ela, irmãos, a sociedade oriental também é transformada. Aleluia. É por isso que ela é proibida. Então, irmãos, o simples fato de você crer na palavra, não faz de você um verdadeiro, genuíno cristão. Porque a fé cristã não vai além do nível intelectual. Ela abrange cada aspecto da nossa vida cotidiana. É ela, irmãos, a nossa fé cristã, ela que determina a nossa conduta, as nossas escolhas, o nosso agir, como agimos, como nos portamos. É ela que determina. Essa fé, irmãos, que
que se entrega a Deus, a fé que vai até Deus, a fé que se entrega para Deus e passa a viver em função dessa fé. É uma entrega. Na realidade, irmãos, a fé é uma entrega a Deus para ser e receber de Deus tudo que Deus quer e tem planejado para nós. Aleluia. É nós aceitar os planos, os projetos de Deus para a nossa vida. A gente vai até Deus e a gente diz: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se a tua vontade na minha vida. Eu não vim aqui para negociar, eu não vim aqui para exigir alguma coisa, eu simplesmente estou aqui e estou me entregando para que os teus planos, teus projetos, a tua vontade se cumpra na minha vida. Isso é a fé cristã. Glórias a ti, Senhor. Se você tem dúvida, Mateus 6:10, a oração do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso. Antes do pão nosso de cada dia dar-nos hoje, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Antes disso, olha o que tem no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus que prevalece na nossa vida. Se acha que não, Mateus 26:42. Olha o que diz lá. Agora é o Senhor Jesus. Ele está orando no Monte das Oliveiras. E olha só o que ele diz. E indo uma segunda vez orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Oh, glórias, aleluia. O que conta, irmãos, é isso. É a vontade de Deus. O que Deus quer para mim? O que Deus quer para você? Então você vai a Deus, não para receber. Deus, Ele tem para dar, e Ele vai dar. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é generoso. E depois do culto a gente vai orar, a gente vai pedir. Mas a ênfase, irmãos, do cristianismo deve ser essa. Não a ideia de ir para receber, mas a ideia de ir a Deus para se entregar e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra a tua vontade na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Você sabe por que Israel, irmãos, foi rejeitado? Por que Israel foi rejeitado, irmãos? Porque ele não aceitou o plano de Deus. Todo mundo conhece a história da peregrinação, né? Não quis, não aceitou, né? Porque faltava alguma coisa neles. O que estava faltando, né? Vamos lá, Hebreus 4:2, coloca ali, Hebreus 4:2. Diz assim: porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles quem? É o povo de Israel, né? Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Não estava misturada com a fé, essa fé que se entrega para que os planos, projetos, a vontade de Deus se cumprisse na vida deles. Eles não queriam. Eles queriam fazer o próprio caminho. Não é que eles não queriam ir para a terra prometida. Eles até queriam ir para a terra prometida. Tanto é que eles saíram do Egito, porque na mente deles, nós vamos para a terra prometida. Eles queriam ir lá, mas desde que fosse do jeito deles. Desde que não prevalecesse a vontade de Deus, mas prevalecesse a vontade deles mesmos. E muitos cristãos, meus irmãos, estão do mesmo jeito. Não é que eles não querem ser crente, eles até querem. Eles gostam da igreja, gostam de vir aos cultos, né? Mas desde que seja do jeito deles. Meu Deus. É um cristianismo moldado conforme os interesses pessoais de algumas pessoas. É por isso que a gente vê a igreja de todo tipo, de todo jeito, de todo modo. Porque as pessoas vão procurar para si homens
conforme a própria concupiscência. Coloca ali 2 Timóteo 4:3. Como será nos últimos dias? Meu Deus. 2 Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão no ouvido, não querem, a coceira, não, esse negócio não dá. Amontoarão para si doutores conforme as próprias concupiscências. Porque, irmãos, eles não querem se entregar a Deus. Não é o plano de Deus que eles querem que se cumpra na sua vida. Eles querem continuar vivendo no pecado, na prostituição, na mentira, na frieza, no materialismo, na superficialidade. É isso que eles querem. Irmãos, eles têm uma interpretação pessoal da palavra do Senhor, figurada, teórica, ou apenas simplesmente ignoram certas passagens, certos versículos, porque na verdade o que eles querem não é que Deus se manifeste nele, que a vontade de Deus se cumpra na vida deles. Não, eles não querem. Eles até querem ir para o céu, eles até gostam das coisas de Deus, mas desde que seja do seu jeito, do seu modo. Irmãos, Bispo Agostinho, né, Bispo de Hipona, na Igreja Católica, conhecido como Santo Agostinho, ele disse o seguinte, muito interessante essa expressão dele: se alguém, ao ler a Bíblia, crê no que quer e rejeitar o que não quer, ele crê em si mesmo e não na Bíblia. Oh, Deus. Porque as pessoas estão cheias de si mesmo. Elas não querem se doar, elas querem receber, querem mais. Enquanto que, na verdade, irmãos, o cristianismo é uma doação em que a pessoa vai, ela se entrega. Não é meramente, irmãos, uma aceitação teológica, teórica, a respeito de Deus, nada disso. Irmãos, o cristianismo ele vai além disso. É ter uma vida mudada, é ter uma vida transformada por essa fé. Mas a gente não vê mais transformação. Por que não vê transformação? Porque as pessoas, elas querem, mas desde que seja do seu jeito. E aí lê a palavra segundo as suas próprias interpretações, ou então procuram pessoas que aceitem a atitude delas, do jeito que elas querem. Não, irmãos, o cristianismo verdadeiro, genuíno, exige transformação, transformação de vida, de caráter, mudança. Quem está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Irmãos, não é uma coisa reformada, como se fazia antigamente lá no Brasil. Pegava aqueles carros tudo podre, jogava uma massa por cima, depois tapava, olhava se parecia que estava tudo bonito. Passado um tempo, irmãos, aquilo tudo caía, aparecia aquela podridão toda. Não, não é assim, não é uma reforma, é uma transformação, em que tudo que é mal é tirado, é arrancado do homem. Irmão, se não for desse jeito, não perca o seu tempo na igreja. Aleluia, Jesus. Não perca o seu tempo na igreja. Cristianismo é entrega. Pai, aleluia. Não é mais o que eu quero. Eu não vou e não faço o que eu quero. Às vezes eu penso, se eu fizesse isso, eu sei, para mim seria melhor mesmo. Mas não é o que Deus quer. Se nós somos servos, nós obedecemos ao nosso Senhor para fazer o que Ele quer. É isso. Essa entrega, irmãos, ela não pode ser parcial. Ela tem que ser total. Ela tem que ser completa. O exemplo disso é Abraão, que nós temos como um pai daqueles que têm fé, não é? Ele deixou toda a sua parentela, deixou a sua terra. Está lá em Gênesis 12, verso 1. Oh, meu Pai. O Senhor aparece para ele e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele vai, ele obedece. Eu não vejo ele negociando, mas o que eu vou ganhar com isso? Quais são os meus benefícios? Como a gente faz às vezes quando vai trabalhar, né? Tem o seu patrão e você conversa, vê benefícios, essas coisas. Aqui não, na fé não. Simplesmente obedece, porque é uma entrega, irmãos.
Eu sei que Pedro, irmãos, não tinha uma fé assim tão aprimorada como tinha Abraão. Ele até deixou tudo, mas ele até ficou assim: o que eu vou receber? Mateus 19, 27 diz assim, Mateus 19, 27: então Pedro, tomando a palavra, lhes diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Ele já tinha deixado tudo, mas ele estava um tanto assim, inseguro. Era uma fé ainda imatura, porque era o começo dele. Depois ele se tornou um grande homem de fé, não há dúvida disso, ninguém duvida disso, né? Mas ele estava nesse sentido. Eu sei que a fé, irmãos, ela vai sendo aperfeiçoada, e a gente vai ver isso mais à frente. Saiba que você vai a Deus, você se entrega, e se você se entrega, então, irmãos, é Deus que vai guiar. E nem tudo vai dar certo como você acha. Não é do jeito que você pensa. Irmãos, eu fico imaginando Abraão. Ele sai lá de Ur dos Caldeus, muito longe. Onde é o Kuwait hoje? Sul do Iraque, aquela região ali. Ele sai, irmãos, e vem ali para a Palestina. Irmãos, e quando ele chega ali, na minha cabeça, eu fico imaginando que ele pensou: vai chegar lá, vai ser só bênção, né? Vai ser só vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Não é assim que eles cantam? Às vezes é, irmão, mas às vezes não. Quando ele chegou lá, tinha fome. Tinha fome, moça. Ele viu os seus, ele viu os seus animais definhando por falta de alimento, de água. Hostilidade, irmãos, por parte dos povos vizinhos. E a promessa, irmão, que demorava e não se cumpria. Levou 25 anos para se cumprir a promessa que Deus lhe fez. A fé dele foi provada. E foi levada ao extremo, até que Deus vai e exige dele e diz: me entrega o teu filho único. E o que ele faz? Questiona? Não. Ele entrega 100%. Por que ele é o pai dos que têm fé? Não foi porque ele acreditou nas palavras que Deus lhe disse. Não. Porque, irmãos, ele entregou tudo que ele tinha de mais precioso. Aleluia. Irmão, se Deus dissesse: entrega teus animais, teu rebanho, ele ia entregar, não estava nem aí. Mas ele fez muito mais do que isso. Ele entregou o que tinha de mais precioso. O filho dele, o filho único. Mas na Bíblia, irmão, nós temos um contraponto. Alguém que não teve a mesma fé de Abraão. Você se lembra daquele jovem rico? Jesus ia passando, ele estava numa caravana, ele para. Ele chega até Jesus, diz: bom mestre, que ele fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor vai conversando com ele: olha, cumpre os mandamentos e tal. Diz: eu tenho cumprido isso desde a minha mocidade. E aí o Senhor diz para eles, Marcos 10 e 21. Marcos 10 e 21. Olha só o que o Senhor disse. E Jesus, olhando para ele, o amou, porque ele era um homem bom. Ele não era um homem ruim. Ele era um homem bom, um homem justo. E o Senhor olhou e amou ele. Ele disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, tome a cruz e siga-me. E olha o que aconteceu no verso 22, coloque ali. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Não é que ele não queria seguir Jesus, ele queria. Tanto é que ele não sai alegre, ele não sai blasfemo. Não, ele sai triste. Ele saiu triste por quê, irmão? Ele queria seguir Jesus, mas desde que fosse do seu jeito, desde que fosse do seu modo. E aí quando o Senhor disse: não, entrega tudo, e ele disse: não. Como muitos de nós, irmãos, não querem entregar tudo, não querem abraçar o plano, o projeto de Deus, rejeita.
Não, eu não quero. O Senhor, não, mas eu quero. O Senhor diz, Deus coloca no coração daquela pessoa para ela fazer alguma coisa. E está no coração dela. Não é porque é algo que aconteceu assim, do nada. É o Senhor coloca coisas no nosso coração para que a gente faça para Ele. Mas as pessoas vão deixando, não querem. Vão rejeitando. Não querem os planos de Deus. Não, eu não vou fazer porque vou trazer, eu vou sofrer, não quero. Muita gente, mas não quer. Porque sabe que se for fazer, e se for se submeter à vontade de Deus, vai haver sofrimento, vai haver lágrima. Oh Deus, aleluia. Essa entrega não é fácil. Mas nós temos homens que aceitaram tudo, rejeitaram tudo, deixaram tudo aos pés do Senhor. Mateus foi um. Lucas 5, 27 e 28. Lucas 5, 27 e 28. Jesus ia passando, na cidade. E olha só, e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, tá? Lá em Mateus 9:9 você vai ver que esse Levi é o mesmo Mateus, tá? E assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Pedro, Tiago e João, irmãos, foi a mesma coisa, eles eram pescadores. Lucas 5, 10 e 11. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Desde o princípio sempre foi assim. Glórias a Deus. Olha para a igreja primitiva que você vai ver que o verdadeiro cristianismo é deixar tudo aos pés do Senhor. Não é mais o que eu quero, não é mais o que você quer, mas aquilo que Deus quer para a sua vida. Marcos 8:35. Vamos ler a Bíblia, irmãos, porque na Bíblia é ela que fala, é ela que convence, essa palavra poderosa. Marcos 8:35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que a perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Não é mais a minha vontade, não é mais a sua vontade, nunca foi. Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para você? Tem, porque Ele é bom. Eu posso me chegar até Ele e dizer: Senhor, socorre-me, acreditando que Ele vai entrar com providência. Eu posso, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Mas esse não é o meu projeto de vida. Glórias a Ti, Senhor. Não deve ser. O nosso projeto de vida é ir e se entregar ao Senhor, como fez Paulo. Paulo, que tinha tantos privilégios, tanto prestígio. Filipenses 3:8. Olha o que fez Paulo, esse homem que tanto sofreu pelo amor à obra. Ele se entregou, ele se doou por completo para fazer a vontade de Deus. Irmãos, esse jovem tinha uma vida promissora. Ele era um advogado. Ele, irmãos, ele tinha um prestígio, porque ele, entre lá, os anciãos da tribo de Israel, ele estava entre eles. Ele tinha esse prestígio, mas ele negou tudo isso. Ele diz assim, Filipenses 3:8. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Aleluia. Você sabe por que ele fez isso? Oh, glórias a Ti. Porque ele encontrou algo mais precioso do que a carreira profissional dele. Ele encontrou algo mais precioso que o prestígio que ele tinha. Ele encontrou a Cristo. Ele vai a Cristo. Ele se entrega. Ele se doa para fazer a vontade do Senhor. E é tão maravilhoso quando a gente se entrega, irmãos. E quando a gente se entrega,
Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Começa a haver uma transformação maravilhosa na nossa vida. Aleluia. Uma ação do Espírito Santo tão gloriosa. Quando a gente realmente se entrega, sem reserva, de modo incondicional, uma transformação maravilhosa começa a acontecer. Obra do Espírito Santo. Está lá em 2 Coríntios 3 e 18. 2 Coríntios 3 e 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, nós somos transformados, irmãos, de glória em glória, para refletir a imagem de Cristo, não a imagem do mundo. As pessoas, quando olham para mim, quando olham para você, elas têm que ver em você a imagem refletida de Cristo, não do mundo. Que cristianismo é esse que você olha para a pessoa e não sabe se a pessoa é um crente ou não? Porque ela não reflete Cristo, ela reflete a cultura do mundo. Fala como se fosse um homem do mundo. Gírias. Nem vou falar em palavrão. Mas gírias. Tá ligado, mano? Meu Deus, aleluia. Tá ligado, mas não é com Deus, não. É com o outro do outro lado. Porque quem é crente é transformado. Tem um linguajar santo, para que o inimigo se envergonhe. Nós refletimos, você tem que refletir a glória, a imagem de Cristo, da sua roupa, no seu comportamento, no seu testemunho diário. Porque se você se entregou a Ele, o Espírito Santo vai começar uma mudança na sua vida. Vai haver uma transformação. É por isso, irmãos, que nós devemos estar atentos. Cuidado para não refletir a cultura mundana, roupas. Você olha para a pessoa, também você é crente? Músicas às vezes oferecidas a Satanás. Não, irmãos, não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para refletir a glória, a imagem de Cristo. É por isso que os cristãos foram chamados lá antigamente em Antioquia de cristãos, porque se pareciam com Cristo. Você se parece com Cristo? É por isso, irmãos, a importância da renúncia. Renúncia é isso. Você renuncia, você se entrega. Você diz, não, eu não quero fazer mais a minha vontade. Não quero fazer a vontade da carne. Eu não quero mais satisfazer a carne. Agora eu quero satisfazer e fazer a vontade de Deus. Então você vai a Deus para se entregar. Isso é o cristianismo. E a gente olha para Cristo e tudo que Ele fez. Ou a homens como o apóstolo Paulo, a gente olha para ele, para a vida dele, e o Espírito Santo se move dentro de nós e dizemos, é assim que eu quero, é desse jeito que eu quero ser, é dessa maneira que eu quero ser. Tudo que você faz, irmãos, tudo que você é, todos os teus desejos, todos os teus sentimentos, agora são determinados por essa fé que você um dia abraçou.
Mas eu pergunto, você é guiado por essa fé? Por essa palavra? Aleluia. Ou é você guiado ainda pelo coração? Como nós pregamos, né? No último sábado. Enganoso é o coração. Tem gente que é guiado pelo próprio coração. Se é guiado pelo próprio coração, ele ainda não se entregou ao Senhor. Ele ainda não tem prazer na lei de Deus. E todo aquele que se entrega, irmãos, Deus tem um plano. Deus tem um projeto maravilhoso para nós. Deus tem um plano glorioso para a sua vida. Está lá, irmãos, registrado em Efésios 4:12. Diz assim, Efésios 4:12. Olha o plano maravilhoso que Ele tem para mim e para você. Quando a gente se entrega a Ele, quando a gente se doa, quando a gente diz, Senhor, sou teu, eu me rendo incondicionalmente a Ti. O que Ele faz? Meu Deus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para quê, irmãos? Até que chegamos todos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É isso que Deus quer fazer da nossa vida. Esse aperfeiçoamento, para que a gente chegue na unidade da fé, essa singularidade, de modo que não há mais divisão. Oh, glória. Não tem como dividir a unidade da fé, a singularidade, não tem como dividir, não dá. Mas não é isso que a gente tem visto. Cada um puxa para um lado. Por quê, irmãos? Porque não entregaram. Não entregaram ainda o coração ao Senhor Jesus. E mais, irmão, e ao pleno conhecimento de Jesus. Eu sei que essa tradução parece que fala, né? Apenas ao conhecimento do Filho de Deus, né? Mas no original não é gnosis. Gnosis é conhecimento em grego, né? Ali a palavra, ali no original, é epignosis, tá? Que é um superlativo, né? É uma maneira intensificada. É por isso que algumas Bíblias, não sei se você tem essa Bíblia, diz assim, ao pleno conhecimento do Senhor, né? O pleno conhecimento de Jesus. Porque, irmãos, não é apenas um conhecimento superficial. Não é só conhecer de nome, mas é um conhecimento profundo, de intimidade, de conhecimento, de intimidade profunda com o Senhor. Nós temos hoje uma geração que conhece muito da Bíblia, Aleluia. mas pouco de Deus. Não tem experiência nenhuma. E o cristianismo não é teórico. O cristianismo é experiências marcantes, profundas, transformadoras com Ele. Mas as pessoas ficam só na superficialidade, apenas só no conhecimento intelectual, para que nós possamos nos tornar homens perfeitos. Ou seja, Cristo é o padrão da perfeição. Nós teremos que nos tornar a imagem exata, refletida de Cristo na nossa vida. Mas isso é possível? Algumas pessoas acham, não, isso não é possível. É claro que isso não é instantâneo, é um processo gradual, contínuo, mas ele é possível sim. E aqui é que está, irmãos, por que o crente vem à igreja? Aqui é que está o objetivo. Por que você vem à igreja? Eu sei que lá no YouTube está cheio de teólogos do YouTube lá, que dizem, ele vai na igreja, mas quem na igreja? Não sei o que, falam mal de igreja. Irmãos, a igreja é o plano que Deus tem para ti. A igreja é o plano que Deus tem para mim. E justamente esse veneno da serpente que a gente escuta para aí, cuidado, isso é veneno da serpente. Para que você venha desacreditar, para que você não venha fazer parte desse plano que Deus tem para você. Nós lemos ali, né, que o Senhor quer o quê? A edificação do corpo de Cristo, ou seja, o amadurecimento espiritual meu e seu. E aonde é que isso acontece? Na frente do celular, no YouTube? Não, é na igreja. É recebendo essa renovação que nós recebemos aqui nesta noite, em que o Senhor nos visitou, o Senhor examinou a nossa alma, quebrantou a nossa alma. Essa é a importância. Irmãos, vamos ver a importância da igreja.
Porque, irmãos, algumas pessoas acham que não tem importância. Ah, a igreja? Não, irmãos, ela é o plano de Deus. Você se entregou a Ele. E Ele tem um plano para você. Esse plano, irmãos, você faz parte da igreja. Você tem que fazer parte. Vamos ler, irmãos, Efésios 4, verso 11 a 16. Irmão, não precisa nem pregar. É só ler. É por isso que esses teólogos de YouTube não fazem nenhuma referência bíblica. Só falam mal da igreja e não citam nada. É só o veneno da serpente lá, colocando dúvida. Mas olha o que diz a palavra do Senhor. Examinamos ela. Efésios 4 e 11. Ele mesmo deu uns para apóstolo, e outro para profeta, e outro para evangelista, e outros para pastores e doutores. Ué, foi Deus que deu. Para quê? Aí ele responde: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Os obreiros estão aqui porque é um projeto de Deus para a sua vida, para o seu amadurecimento espiritual. Para quê, irmãos? Até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo é a igreja, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo na sua edificação em amor. Aleluia. Então a igreja, irmãos, é o plano e o projeto de Deus para a sua vida. Então não fique em casa escutando teólogos de YouTube. Venha na igreja. Oh, meu Venha aprender. Aleluia. Por que Deus colocou pastores, evangelistas, apóstolos? Deus colocou, é Deus que coloca. Eu nunca quis. A minha esposa tem, meus filhos estão aí. Eu vi o meu sogro sofrer 40 anos. Eu disse, o quê? Eu não. E quantas vezes eles me convidaram? Eu dizia, não quero. Até que um dia o Senhor falou no meu coração, Aleluia. através da boca do meu pai. Oh, glória. E aí, irmãos, quando Deus fala, Ele estilhaça, Ele quebra. E eu coloquei e disse, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Faz como tu quiser. É isso. Então não se deixe levar, irmãos, por qualquer coisa. A fé, o que define, irmão, a fé cristã é a renúncia, é a entrega que você faz. Então o cristianismo, irmãos, é uma entrega total, completa a Deus. O crente, ele não vai a Deus para receber. O crente, ele vai a Deus para se entregar. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. São 9h10.